Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero pedir permissão para compartilhar algo com vocês, para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E sei que Deus falou comigo, eu creio que Deus vai falar com vocês. Posso fazer uma oração rapidinho para Deus possa ministrar? Mas eu quero também pedir que você abra o seu coração e deixe eu compartilhar algo que vem do coração de Deus. Aquilo que não for de Deus, que pegue fogo e que acabe, mas que for de Deus, que a gente possa sair refletindo dessas verdades que Deus quer ministrar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esta manhã, por esse dia, te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos e peço tua presença sobre essa palavra do Tadeu. O Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês que Deus falou comigo e tem como tema: como valorizar as pessoas à sua volta. De que maneira eu posso valorizar as pessoas que estão ao meu redor, estão ao meu lado? De que maneira eu posso edificar a vida das pessoas e ao mesmo tempo que eu os edifico, eu também sou edificado. E todos nós aqui estamos em treinamento, em constante aprendizado. Nós somos líderes que aprendemos e que estamos transmitindo aquilo que nós aprendemos. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para liderar. E eu não falo apenas liderar dentro de casa, na igreja, no ministério, mas em todas as áreas. Deus nos chamou para sermos líderes em treinamento. E a palavra está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, na versão NVI, que diz o seguinte: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Esse texto de Filipenses, ele fala que nós não sejamos nem egoístas e nem sejamos vaidosos. Porque a gente sabe que o egoísmo e a vaidade fragiliza o corpo de Cristo, fragiliza a unidade da igreja. E qual é a maneira que Deus quer que nós venhamos agir? Com humildade. E a melhor maneira de humildade para existirmos é promovendo o outro. Essa parte de egoísmo está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, as obras da carne. Isso desagrada a Deus. Mas a humildade alegra o coração de Deus. E ele diz que nós possamos fazer o outro superior a nós mesmos. E esse outro superior a nós mesmos está relacionado ao fato de que não é que as pessoas ou que todo mundo é melhor do que a gente. Não é porque o outro é mais talentoso, não é porque o outro tem dons maiores e melhores do que o nosso. Não existe diferença, um dom melhor do que o outro. Agora, pelo amor a Cristo, pelo amor a Cristo, de fato e verdade, Deus quer que a gente honre o outro, fazendo o outro tornar melhor do que a gente. E todos nós temos algo para aprender e ao mesmo tempo algo para ensinar. Isso é aprendizado, isso é crescimento. E a Bíblia fala por muitas vezes sobre a humildade, sobre o amor ao próximo, honrar o próximo. Romanos 12, versículo 10 fala: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram honrar os outros mais do que a vocês mesmos. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, na parte B, diz: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Efésios 5, versículo 21 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. 1 Pedro capítulo 5, 5b diz o seguinte: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. De fato e verdade, Deus nos chamou para fazer a edificação do reino dele aqui na terra, mas com o entendimento e com humildade, sempre promovendo o reino de Deus, honrando as pessoas. E como a gente está aqui na Paixão de São Paulo, eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder ver tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm esse entendimento. Eu não posso falar pelas outras denominações, mas eu falo pela minha igreja, mais de 20 anos caminhando na Paixão. Eu vejo a liderança que nós temos, um coração ensinável e uma humildade de fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eu vejo o pastor Ebe praticando esses princípios de Filipenses 2, versículo 3, sempre honrando e promovendo as ovelhas, os discípulos, os liderados dele. Eu vejo o pastor Giovanni sempre promovendo as pessoas, sempre reconhecendo o valor das pessoas. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, de nós descobrirmos de como devemos valorizar as pessoas a qual Deus colocou ao nosso redor, ao nosso lado.
Então, como considerar o outro superior a você mesmo, a si mesmo? Como valorizar as pessoas à sua volta? Como fazer todas à sua volta se sentirem especiais? De que maneira nós podemos fazer o outro que está ao nosso lado se sentir especial? De que maneira nós podemos fazer o outro que está caminhando com a gente se sentir feliz por caminhar com a gente? Talvez a pergunta que nós podemos nos fazer é: as pessoas que estão ao teu lado estão felizes porque você está do lado delas? O seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, as suas ovelhas, os seus liderados, os seus colaboradores, o seu patrão, o seu professor, o seu diretor de escola, da faculdade. As pessoas que estão caminhando com você, está feliz? E eu quero dar algumas dicas para a gente melhorar a maneira de como tratar as pessoas. Eu quero dar algumas dicas para nós aprendermos a desenvolver e virar chaves de melhorar o nosso relacionamento, de como valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. E primeira dica, como valorizar as pessoas que estão à sua volta. Primeira dica, comece por você. Deus nos chamou primeiro para sermos nós a pessoa que vai mudar primeiro, para depois mudar as outras pessoas. Eu acho legal na Paz Church é que você chega na Paz Church, ninguém já coloca função e encargo para você. Ninguém já diz, tem que trabalhar, bora lá, a igreja está precisando. Não, a igreja vai precisar, o reino vai sempre precisar. A Bíblia fala no Evangelho, diz, olha os campos, como eles estão prontos, estão bonitos, estão prontos para a colheita. Agora, ore para que o Senhor da Seara mande trabalhadores. É verdade, mas nós queremos trabalhadores que já estejam prontos para trabalhar também. Por isso que primeiro começa na gente, para depois começar na vida dos outros. E é importante nós entendermos que esse começar na gente precisa ter esse entendimento do que Deus quer de nós, o que Deus quer para a gente, para depois a gente ajudar outros também a entender esse princípio. Se deseja um relacionamento bem com os outros, primeiro esteja bem com você. Se tentar praticar as maneiras de valorizar as pessoas antes mesmo de você estar bem com você mesmo, você vai se frustrar. Por isso essa importância de eu estar bem comigo, para depois eu ajudar outras pessoas a estarem bem com elas mesmas. Não se pode ser feliz sem ter uma vida saudável. E quando eu falo de ter uma vida saudável, eu estou falando não apenas da saúde física, mas eu falo também de outros pontos, como emocionalmente estar resolvido. Estar bem emocionalmente é muito mais do que apenas estar bem fisicamente, bem espiritualmente. Está resolvido consigo mesmo. E a igreja tem esse papel fundamental, porque todos nós que veio para a igreja, provavelmente veio com alguma deficiência, ou um problema na saúde física, ou emocionalmente frustrado, ou espiritualmente oprimido. E o que a igreja faz? Ela pega essas pessoas e ajuda e restaura. Com certeza, se você está aqui hoje, é porque você já está resolvido emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você não pode dar o que não tem. Para eu dar algo para alguém, primeiro eu preciso estar resolvido e receber de alguém aquilo que Deus quer me dar. O salmista fala que a unção, o óleo que desce pela cabeça de Arão, escolhe pela barba, vai até a gola e vai descendo esse óleo. Nós temos o entendimento de que se eu tenho algo para dar é porque eu recebi algo de alguém. Se eu estou aqui ministrando é porque eu fui ministrado por muitos anos pela minha liderança. Se eu estou ensinando sobre um assunto é porque eu aprendi muito sobre esse assunto. Então nós só podemos dar algo que nós temos recebido. Por isso que todos os líderes que hoje estão em processo de treinamento de liderança, porque todos nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo até hoje, e vou continuar aprendendo. E nós somos chamados para isso, para dar aquilo que nós recebemos. Agora, uma coisa é certa, nós damos o que recebemos porque nós temos esse entendimento de abrir o coração para receber. Antes de eu ser um líder, eu fui um bom liderado. Antes de eu ser alguém, quando eu falo eu, não estou falando de mim, estou falando de todos nós. Antes de nós sermos alguém, nós precisamos estar debaixo de alguém. Antes de nós podermos ministrar, nós temos que ser ministrado. Por isso essa importância. Você não pode dar o que você não tem. Existe uma frase desse homem aqui, Harry Firestone, que diz o seguinte, Firestone, não sei se a pronúncia é essa, que ele fala, você obtém o melhor dos outros quando dá o melhor de si mesmo.
Nós só vamos obter o melhor daquelas pessoas que caminham com a gente quando nós dermos o melhor de nós mesmos. Por isso que antes de eu dar algo, eu preciso receber. Antes de eu liderar alguma coisa, eu preciso estar recebendo algo. Quantos casamentos vieram destruídos para a igreja e pessoas que vieram destruídas hoje estão edificando outros casais? Quantos homens e mulheres vieram frustrados emocionalmente, frustrados espiritualmente e hoje estão edificando vidas de pessoas que foram frustradas? Por isso essa importância de nós darmos o melhor de nós mesmos, mas estarmos bem resolvidos com a gente, né? Em outras palavras, se o nosso melhor não for melhor do que os outros possuem, jamais iremos levá-los além de onde eles já estão. Se eu não estiver bem e eu não for melhor do que aquele que está já na vida, no nível de entendimento, de liderança, o que eu der para ele não vai resolver. Por isso que você que está aqui como líder em treinamento, receba, absorva tudo aquilo que você está aprendendo, está sendo ensinado. Eu sou fã do Tadel, eu falo sempre isso, porque é um seminário contínuo, que ele não tem fim, ele só continua fazendo aprendizado, nos dando aprendizado, de homens e mulheres que têm respaldo para falar, e querendo ou não, eu posso aplicar isso na minha vida pessoal, espiritual, ministerial, profissional, em qualquer área. Por isso que nós precisamos desenvolver essa cultura. Agora, outra coisa, como é que nós podemos ser bem-sucedidos? Como é que eu posso ser bem-sucedido na minha vida, seja ela em qualquer área? Primeiro, quando se fala de bem-sucedido, algumas pessoas até levantam, o cara ele é financeiramente resolvido, o cara tem um bom emprego, o cara é emocionalmente resolvido, o cara tem uma família, o cara tem filhos, o cara tem um padrão, tem um carro, tem uma casa própria, ele é bem resolvido. Mas ser bem resolvido não implica só nisso. Ser bem resolvido não implica apenas você ter algo que te traz uma certa zona de conforto. É igual prosperidade. Prosperidade não é só relacionada a dinheiro. Prosperidade é um combo. Estar bem resolvido, bem com a vida, não é só ganhar bem, não é só ser um bom profissional. Ser bem resolvido, no final das contas, é você saber do seu valor, da sua importância, daquilo que você é. É você se encontrar naquilo que Deus chamou para você fazer. Estar bem resolvido é você descobrir qual foi o propósito que Deus chamou para você estar aqui na terra. Agora, é algo constante, é algo que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. Pessoas bem-sucedidas são valiosas. Bem-sucedido, no sentido mais puro da palavra, não tem nada a ver com o desempenho, salário ou poder aquisitivo. Tem a ver com o seu valor e se você o reconhece ou não. Então, uma pessoa bem resolvida, ela já sabe o valor que ela tem, o valor que ela é. Independente da circunstância, seja ela financeira, seja ela um ambiente político que nós estamos vivendo, seja o que for, ela sabe do valor dela. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, saber o nosso valor. Lembra que quando tem uma turbulência no avião, as máscaras caem, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Colocar a máscara na pessoa que está ao nosso lado, depois a gente? É isso? Não, primeiro você coloca em você para ajudar o outro. Se nós queremos ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, primeiro nós precisamos ser ajudados. Isso não é egoísmo. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Então primeiro eu tenho que olhar, não no sentido de egoísmo, mas no sentido de receber para dar algo para alguém. Agora, algumas maneiras de compreender o seu valor, de se tornar bem-sucedido. Quais são as maneiras que eu posso entender o meu valor e ser bem-sucedido? Primeira maneira, reconheça seu valor, saiba quem você é. Quantos cristãos estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas não conhecem o valor que ela tem? Não reconhece aquilo que ela é de valiosa para Deus. É igual aquela dinâmica da nota de R$200, que você pega a nota no banco, ela é novinha, tem um valor de R$200. Você coloca no bolso, amassou, continua R$200. Você amassa na mão, continua R$200. Você rasga no meio, cola com durex, perdeu o valor? Continua com R$200. Só que muitas vezes nós estamos sendo igual aquela nota de R$200. Um dia éramos novos, mas hoje estamos rasgados, colados com cola ou com durex, mas nós não entendemos o valor que nós temos. Porque, querendo ou não, a vida machucou, a vida oprimiu, as pessoas rotularam a gente aceita esse rótulo.
Nós precisamos entender que nós temos um valor, e nós precisamos reconhecer o valor que nós temos. Diga para o seu irmão do seu lado aí: você é muito valiosa para Deus. E se você está com o seu cônjuge, dê um beijinho e diga assim: para mim também. Só os cônjuges, tá bom? Namoradinhos não podem. Outra coisa, quando eu reconheço o meu valor, eu também tenho que entender, aceitar o meu valor. Entenda o seu valor, reconheça o seu valor e aceite o seu valor. Aceitar o seu valor está relacionado a aceitar a si mesmo, tornar para si. Aceitar a si mesmo envolve reconhecer e abraçar todas as partes que você é. Isso, suas virtudes e seus defeitos. Suas qualidades, seus defeitos. Não estou dizendo que pessoas que têm defeitos, elas não têm valor. Tem valor sim. Agora, o problema é que às vezes os defeitos, tem uma música, né, que diz: sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito. Os mais antigos conhecem. Eu não sou tão antigo, isso é da época do meu avô. Mas eu ouvia muito meu pai cantando essa música. Os nossos defeitos, eles devem ser encobridos pelas nossas qualidades. Em outras palavras, quantas vezes nós nos entristecemos porque alguns defeitos que nós temos nos entristecem diante de Deus? Quantas vezes eu chorei diante de Deus e disse: Deus, eu queria ter outras virtudes para eu não ter problema nessa área. Eu tenho dons e talentos que o Senhor me deu, mas eu não queria tudo isso, eu queria isso aqui. É como se fosse: a grama do vizinho é melhor do que a minha. A vida do vizinho é melhor, o talento do vizinho é melhor do que o meu. O dom que o vizinho tem é melhor do que o meu. E aí quando a gente compara, a gente não é resolvido. Nós temos que aceitar quem nós somos, porque nós somos únicos. Nós temos que aceitar o que Deus tem nos dado. Quando eu entendi isso, que tem áreas na minha vida que eu não tenho virtude ainda, isso não quer dizer que eu não possa melhorar. Mas quando eu me aceitei com os meus defeitos, minhas dificuldades, e comecei a desenvolver aquilo que Deus me deu de bom, a minha vida foi diferente, porque eu acabei aceitando o meu valor, quem eu sou. Além de você reconhecer, de você aceitar, nós precisamos aumentar o nosso valor. Esse aumentar o nosso valor é ver as dificuldades e melhorar as dificuldades que nós temos. Aumentar seu valor é procurar resolver o maior número de pendências que existe na sua vida. Eu sou um cara explosivo, eu vou explodir agora. Não, amadurece, vamos resolver os problemas. Para que eu vou explodir se eu posso resolver os problemas? Aí onde se aplicam os frutos do Espírito. E um dos mais difíceis, o último lá, é domínio próprio. Quantas pessoas precisam crescer nessa área? Mansidão, ser alegre, sorrir mais. Então nós precisamos aumentar o nosso valor em quem nós somos em Cristo. Gente, tem áreas na minha vida que eu não mudei ainda. Minha esposa e meus filhos que o digam. Tem áreas na minha vida que eu já melhorei. Tem áreas na minha vida que eu estou andando de braçada. E isso é a maturidade com o cristão. São processos no dia a dia que vão sendo melhorados. Por isso que nós precisamos aumentar o nosso valor. Desenvolver aquilo que nós temos dificuldade para melhorar mais e mais em nossas vidas. Agora, reconheça o seu valor. Aceite o seu valor. Aumente o seu valor. E por último, acredite no seu valor. Quando eu começar a reconhecer quem eu sou, aceitar o que eu sou e aumentar o valor que Deus tem me dado, com certeza eu vou começar a acreditar em mim. Você vai acreditar em você quando você começar a desenvolver esses princípios anteriores. Por isso que a igreja promove isso. Todos os domingos, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você é ministrado e você aceita o ensino, as verdades, tem um coração ensinável, quando você é humilde, sempre promove o outro, com certeza você está crescendo e aumentando o valor que Deus tem te dado. Agora, o maior patrimônio que você possui é a pessoa que você é. Muitos têm carros, mansões, mas não têm valores. Muitos não têm nada, mas têm convicção de quem é em Cristo. E é isso que Deus quer fazer de nós. Como posso aumentar o meu valor para beneficiar as outras pessoas e não só a mim mesmo? De que maneira eu posso aumentar o meu valor? Para edificar o outro. Porque, gente, dons nós recebemos para edificar o outro.
Até o dom de língua não é para edificar você, é para você se edificar, para abençoar outra pessoa. Então, de que maneira eu posso edificar as outras pessoas que estão ao meu redor? De que maneira eu posso edificar o meu cônjuge? De que maneira eu posso edificar os meus filhos? De que maneira eu posso edificar as ovelhas que Deus confiou na minha vida? Dica: lixe as coisas que você precisa melhorar e procure resolver essas coisas. Não procrastine. Eu gosto de procrastinar. Pare de procrastinar e começa a ser proativo. Eu tenho alguns hábitos que não agradam ao Senhor. Procura, para revisar. Final de ano é ano de revisão. Final de ano é ano que você para rever aquilo que você fez como meta. Eu vou emagrecer 20 quilos esse ano, não emagreceu nem 1 quilo. Eu vou parar de comer doce, come doce mais do que formiga. Então é hora de abandonar alguns hábitos. Eu estou falando de mim, tá, gente? É hora de abandonar alguns hábitos e começar a desenvolver uma cultura em nós mesmos, para que as pessoas vejam aquilo que nós estamos ensinando, não pela fala, mas pela nossa atitude. A Bíblia fala que nós somos a carta escrita de Deus. Em outras palavras, não é o que eu falo, é como eu me posiciono, como eu me comporto. Lembre-se que os seus relacionamentos só podem ser tão saudáveis quanto você é. Se você é uma pessoa saudável, com certeza, os seus relacionamentos são saudáveis. Até porque existe uma lei chamada lei da atração, que nós atraímos aquilo que nós somos. Segunda chave que nós podemos virar para valorizar as pessoas que estão ao nosso redor é: pratique a regra dos 30 segundos. O que é isso, pastor? Quando você está com alguém, em 30 segundos você tem que impactar aquela pessoa. Ou quando você está com alguém que você conhece, você tem 30 segundos para gerar uma impressão. Em outras palavras, você vendeu uma imagem sua. Uma coisa que é importante, essa regra dos 30 segundos, é você encorajar, incentivar, sinceramente e espontaneamente, aquilo que você admira na pessoa. Então, eu estou conhecendo uma pessoa, eu tenho 30 segundos para motivar e encorajar aquela pessoa, mas de uma maneira sincera e íntegra. Agora, eu tenho alguém que eu conheço, um amigo meu, então eu tenho esses 30 segundos para fazer isso. O pastor Giovanni faz isso muito bem, é ou não é verdade? Quem tem problema de autoestima ruim, chega perto dele e resolve os problemas. Você é nobre, nossa, você é muito lindo. E ele faz aquele pulinho dele, né? 2 metros de altura. E ele te encoraja. E eu aprendi com ele uma coisa, a gente vai observando. Ele está com você, mais 2 pessoas. E aí ele fala de você: nossa, o Michel, aí começa. E eu disse: uau, uau. Eu não sabia que era tudo isso. Aí de repente ele vira para o outro e diz: mas você também. Então ele fica falando para os 2. Isso é que é legal. Ele motiva as pessoas, ele encoraja as pessoas. Primeira vez que eu vi o pastor Giovanni falando de mim, eu disse: meu Deus, será que eu sou tudo isso mesmo? Né? Ou ele está só aplicando fé? Eu perguntei: cara, você está aplicando fé? Estou aplicando fé, mas também você é esse cara mesmo. Que bom, fico feliz. Seja gentil quando você estiver com alguém. Olhe nos olhos dela. Fale palavras que gerem admiração para com ela. Parabenize a maneira dele se vestir. Reconheça. Se ele está com um penteado melhor, elogie. Elogie a roupa. Isso também sendo sensato. Não vai elogiar a roupa de uma mulher, se você é homem, não é legal. Mas sempre tem algo para elogiar. É igual a história eu não sei se era o pastor Ebe, mas quem era, mas parece que era o pastor Ebe. Não sei bem certo, mas a história era mais ou menos assim. A mãe do pastor Ebe, era uma mãe de um dos líderes, sempre falava coisas boas das pessoas. Ninguém tinha problema na boca dela, nenhuma pessoa era problemática. Sempre essa mãe tinha algo para dizer. Chegava: mãe, fulano de tal, é maravilhoso, é legal demais, gente boa. Mãe, ela é muito boa, muito legal, sempre coisas boas. Aí tá bom, já sei. Agora ela não vai falar coisa boa dessa pessoa. Mãe, e o que a senhora diz do diabo? Bom, ele é muito persistente, minha filha. Pensa em alguém persistente. Nem o diabo ela fala mal, porque sempre tem uma coisa positiva para falar de alguém. Por isso nós precisamos desenvolver uma cultura de falarmos coisas boas. Agora,
Praticar a regra dos 30 segundos é oferecer às pessoas o tratamento dos 3 As. O que seria isso? Atenção, afirmação e admiração. Nesses 30 segundos você tem que aplicar esses três As. Você tem que dar atenção exclusiva para a pessoa, olhar nos olhos. Você tem que gerar a afirmação, o valor da pessoa, afirmar o valor que ela tem. E a terceira parte, a admiração. Você tem que demonstrar uma admiração por ela. Então, se você que está do lado de alguém, você conhece, bora aplicar em 30 segundos esses 3 As, tá bom? Então, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, de 2 em 2 aí, e você vai aplicar a atenção, a afirmação, a admiração. 30 segundos agora, valendo. Olhe para a pessoa. Dê atenção a ela, olhe nos olhos dela. Fale algo para ela, afirme ela. E admire a pessoa que ela é. Gente, é uma prática, a gente tem que precisar aprender a desenvolver essa cultura. Agora, amém, voltem para cá. Se nós começarmos a praticar, vai ser naturalmente isso. É importante, olha, tem um pensamento que diz o seguinte: um fofoqueiro é aquele que fala sobre outras pessoas. Um chato é aquela que fala sobre ela mesmo todo o tempo. Ah, é porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, só ela é importante, só ela e os filhos dela e os pais dela. Os outros são importantes. Agora, uma pessoa, um interlocutor brilhante, alguém que empodera os outros, ele é aquele que fala sobre você. Ele quer saber sobre você. Ele quer ouvir sobre você. Ele quer dar ouvido. E líder, nós fomos chamados não só para ensinar, mas para ouvir. Ouvir a pessoa. As pessoas têm necessidade de falar com a gente, de abrir o coração, dizer algo para a gente. Por isso essa importância de nós ouvirmos o que está no coração delas. Discipulado é ouvir, ensinando, mas ouvindo mais. E quando você atende alguém que está com problema, só o fato dela falar e você ouvir, a pessoa já é curada. Por isso essa importância de nós ouvirmos mais. Agora, a regra dos 30 segundos gera motivação quando nós a praticamos. Com certeza você foi motivado porque alguém falou das suas virtudes, das suas qualidades. Quantas vezes minha esposa fala coisas boas para mim e eu me sinto cara? Quantas vezes eu falo coisas boas para os meus filhos e eles se sentem bem? Porque gera motivação. É fazer e dar o seu melhor para as pessoas. As pessoas, elas já vêm com uma carga, com uma bagagem de casa, do trabalho. Mas quando você empodera elas, vocês afirmam elas sentem que as coisas ficam mais leves. Agora, quando você só encontra defeito, está mais gordo, está mais magro, está cabelo assanhado, aquilo já não está bem, acaba se desanimando. Por incrível que pareça, nós precisamos sempre procurar algo positivo para motivar as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos parar de tentar conquistar a admiração dos outros. Em vez disso, nós precisamos fazer os outros se sentirem admiráveis pela gente. Em outras palavras, nós não devemos querer que as pessoas queiram estar com a gente, mas as pessoas têm que entender que nós queremos estar com elas. Nós precisamos não querer que as pessoas nos admirem, mas nós precisamos sempre ter as pessoas para nós admirarmos a pessoa que ela é em Cristo Jesus. A palavra de incentivo, que palavra de incentivo você pode dizer para as pessoas que estão à sua volta? Qual foi a última vez que você deu um elogio para o seu cônjuge, tirando o agora desse momento? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua esposa e disse: meu amor, eu te amo. Hoje eu vou te levar naquele restaurante, você se prepara que a noite promete. Vou dormir que vou roncar. Qual foi a última vez que você, esposa, chegou para o seu marido e disse: meu amor, hoje a noite vai ser quente. E o cara se empolga, chega à noite e o ventilador está queimado, nesse calor de 40 graus. Foi acontecer com o meu irmão, né? Eu estou em mudança, e aí eu levei os 3 ventiladores lá de casa. O vizinho do apartamento, do elevador, chegou para mim: cara, tu não tem medo de ser assaltado não com esses ventiladores aí? Tá um perigo.
Então, pessoal, lembrem-se, é o momento de nós reconhecermos e admirar as pessoas que estão ao nosso redor. Terceira chave, deixa as pessoas saber que você precisa delas. Líder não é aquele que diz assim, minhas ovelhas precisam de mim. Para com isso. Nós que precisamos das vidas que Deus tem confiado à igreja. Porque as vidas não são nossas. As vidas são de Jesus. Líder bem-sucedido não é aqueles que dizem, as ovelhas precisam de mim. Líder bem-sucedido é aquele que diz o seguinte, eu preciso das minhas ovelhas, preciso de pessoas caminhando ao meu redor. O maior elogio que podemos receber é quando pergunta nossa opinião, nosso pensamento, e quando as pessoas escutam o que temos para dizer. No sentido de que, quando você é ouvido, você se sente importante. No Life Group, pergunte a opinião dos membros do seu Life. No seu discipulado, pergunte a opinião, o pensamento. Quando você vai tomar uma decisão, escute o que as pessoas que estão ao teu redor têm para falar. Eu conduzo uma família, minha esposa e meus filhos. Eu não sou nada sem eles. Eu procuro sempre ouvir a opinião da minha esposa, apesar que ela disse que nem tanto, mestre. Mas ela está sempre me ensinando, sempre ouvindo, estou sempre ouvindo minha esposa, os meus filhos. Por isso que nós precisamos ouvir as pessoas. E uma das melhores maneiras de fazer o nosso cônjuge, nossos discípulos, nossas ovelhas se sentirem bem é quando nós pedimos a opinião. Eles se sentem útil. Quando a gente pergunta a eles, quando a gente dá a oportunidade a eles. Outra coisa, diga sempre para as pessoas que estão ao seu redor, eu não vou conseguir fazer algo se você não estiver comigo. Eu não vou conseguir sem você. Eu não vou conseguir conduzir essa família se você não estiver do meu lado. Eu não vou conseguir, meu filho, conduzir essa casa se você não me apoiar. Eu não vou conseguir, meu discípulo, liderar esse Life Group se você não estiver do meu lado. Liderança não é individualidade, liderança é um conjunto de parcerias. Tem coisas que os meus discípulos são melhores do que eu e eu peço para eles me ajudarem. E quando eu faço isso, eu acabo promovendo os discípulos. Tem coisas que minha esposa anda ano-luz na minha frente. E quando ela faz isso, eu estou promovendo ela. Os meus filhos também. Quando é para lavar a louça, meus filhos lavam muito melhor do que eu. Deixa eles lavarem a louça. Mas diga que você precisa das pessoas que estão ao seu lado. Grandes líderes caem quando eles acreditam que as pessoas precisam deles. Na verdade é o oposto. Líderes só se tornam grandes quando percebem que são eles que precisam das pessoas. Uma dica importante, antes de você dizer que precisa das pessoas, preste atenção. Antes de você dizer que precisa das pessoas, faça duas coisas. Primeiro, diga a ela o que você deseja de mim. E segundo, o que ela espera de você. O que ela deseja nesse processo da caminhada e o que ela espera de você. Em outras palavras, eu não estou dizendo que eu preciso dela, mas eu estou dizendo assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Quando as pessoas veem que você quer ajudá-las, né, de coração e não tem interesse, elas abrem a porta da vida delas e elas se entregam à sua liderança, ao seu chamado, ao seu ministério. Agora, quando você conquista o coração dela, a chave do coração delas, aí você pode dizer, agora, queridos, eu preciso de você. Eu preciso do seu apoio, da sua ajuda. E quando a gente precisa de alguém, não é para barganhar, é para fazer o reino de Deus ser edificado, fazer o relacionamento mais solidificado, fazer o relacionamento crescer mais e mais no Senhor. Uma sacada é pedir ajuda às pessoas que estão à sua volta. Porque se está à sua volta, porque começou um ciclo de relacionamento. E a gente só pede ajuda de quem está com a gente. Agora, que sacadas são essas quando a gente pede ajuda? Primeiro, quando eu peço ajuda a alguém, as pessoas precisam se sentir úteis na igreja. Quando as pessoas não se envolvem na igreja, elas não se sentem úteis. Elas não criam raízes. Quando elas não criam raízes, elas vão embora. Então nós precisamos fazer as pessoas entenderem que elas precisam ser úteis. Convide-as para atuar no ministério, para servir no Paz Kids, numa atmosfera, no Paz Spray. Convide para participar do Tadel.
convide para ajudar você no Life Group, mas sempre depois do que elas esperam de você e daquilo que ela tem como expectativa. Primeiro conheça a ovelha para depois você chamar ela para perto. Por isso essa importância, fazer as ovelhas se sentir úteis. Outra coisa, elas precisam saber que necessitam de outras pessoas. Ovelha, ela é relacional. Se nós não tivermos contato com outras pessoas, nós não morremos, nós adoecemos. Foi o que aconteceu na pandemia, o que tinha de cristão em crise emocional, porque faltou contato físico. Eu sou sanguíneo, irmão, eu estava ficando doente, eu tinha que sair. Eu saía de 2, 3 máscaras, mas eu saía, dava uma volta, voltava alegre, satisfeito. Nós precisamos de contato, de relacionamento. Outra coisa, elas precisam saber que são necessárias, elas fazem parte de um processo. Nós precisamos ajudar as ovelhas a se encontrarem. E elas precisam saber que elas ajudaram. Reconheça que elas são importantes, que elas ajudaram. Falem, olha, conseguimos isso porque você nos ajudou. Porque você esteve com a gente. Porque você nos apoiou. Então, divida a conquista com elas. Muitas vezes, atribui aquilo que você conquistou mais com as suas ovelhas. Atribui mais a vitória a elas do que a você mesmo. Porque o líder que é líder, ele não se preocupa com ele, mas ele quer empoderar as pessoas que estão ao redor dele. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Agora, grandes líderes fazem o que as pessoas se sintam no centro do acontecimento e não na periferia. Centro do acontecimento é fazer elas estarem na decisão, que elas fazem parte do processo. E elas não é que elas estão à margem do processo, mas que elas estão no processo com você. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Reconheça, valorize sua esposa. Muitos casais, muitos líderes perdem a família porque não valorizaram a família. Valorizaram mais o de fora e esqueceram do de casa. Alguns sabem do meu testemunho, eu fiquei 2 anos sentado no banco, não foi pecado, mas eu valorizei mais o ministério do que a minha família. Foi preciso eu parar, passar 2 anos, porque minha esposa pediu para sair, e eu fui reconquistar minha família. Hoje, minha família, ela é prioridade, mas mais importante do que o ministério. Porque o primeiro ministério de um pai, de um homem, é a sua família. Então, valorize a sua família, reconheça a sua família, faça eles se sentirem bem, importantes. Quarta chave, crie uma recordação e lembre-se dela com frequência. Cícero dizia o seguinte: a memória é o tesouro e o guardião de todas as coisas. Precisamos aprender a gerar recordações agradáveis com pessoas que nos relacionamos. Então, dicas para criar recordações. Primeiro, tome iniciativa, seja proativo. Você quer criar recordações com as pessoas que estão ao seu redor? Tome iniciativa. Eu confesso, eu aprendi, como bom paulistano que eu sou há 8 anos, paulistano nascido assim de coração, né, eu aprendi que quando a pessoa diz assim, vamos marcar, eu entendo hoje que um dia a gente tem um encontro. É ou não é verdade? Agora, como é que eu aprendi? Vamos marcar, bora, está aqui minha agenda, vamos marcar, tem essa semana livre, qual é o dia que você quer que a gente se encontre? É diferente. Então, seja proativo, não espere, vamos marcar, vamos. Não vamos. Marque o dia e o horário. Você quer gerar relacionamento com as pessoas? Faça elas estarem na sua agenda. Quem está relacionando com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua esposa, né, com o seu marido, com o seu discípulo, com a sua liderança, marque na sua agenda. Quinta-feira, no meu discipulado com o pastor, eu disse, eu quero que você venha aqui em casa, eu quero que você seja um dos primeiros a vir aqui em casa. Vamos marcar, bora, quinta-feira o senhor está livre? Quarta-feira o senhor está livre? Terça? Marquei com ele. Vou ter um tempo com o meu pastor lá na minha casa. Fiz questão, porque ele é importante para mim. As pessoas que são importantes para você, elas estão na sua agenda. Se elas não estiverem na sua agenda, é porque elas não são importantes para você. Por isso essa importância de tomarmos iniciativa, de nós sermos proativos. Invista tempo, reserve um tempo para fazer algo com essas pessoas. Um tempo para tomar um sorvete, um tempo para dar uma volta, dar um rolê, um tempo para tomar um café. Gente, quando a gente escuta de uma ovelha, pastor, bora tomar um café, ele não quer jogar a conversa fora. Ele quer abrir algo do coração dele. É ou não é verdade? Quantos cafés eu tomei, irmão?
Estou meio feliz, eu gosto de padaria, irmão. Quando fala, vamos tomar um café, ou qual é a padaria que a gente vai? Mas é legal poder atender as pessoas numa padaria e tomar aquele cafezinho gostoso. As pessoas, elas têm que se sentir importantes. Planeje, faça planos. Compartilhe a história com as pessoas, planeje com elas. Eu me lembro que no final do ano passado eu planejei com a minha turma, a minha equipe, peguei os meninos, fomos para um sítio lá de Barueri, da Paixão de Barueri, passamos 3 dias nesse sítio, olha, cantamos, louvamos, comemos picanha, tomamos banho de piscina, foi muito legal, mas porque nós nos planejamos. E esse ano, pastor, não vamos não, porque eu não me planejei. Então se planeje. Seja criativo, encontre um jeito de fazer as coisas acontecerem. Na pandemia, minha filha fez 15 anos. 15 anos de uma menina é importante, né? É ou não é? Então, eu não podia fazer festa, porque ninguém ia para a festa, ia gastar dinheiro à toa. Meus parentes não vinham. Então, eu fui criativo, combinei com a minha esposa, vamos fazer um negócio legal? Vamos. Fizemos um negócio legal. Levei minha filha para um restaurante, não foi um jantar, porque não podia, era almoço. Levei para o restaurante, peguei minha melhor roupa, botei a melhor roupa para ela também, levei um buquê de flores para ela, o café da manhã na cama dela, dei um anel de brilhante para ela, fiz uma declaração, a carta de afirmação para minha filha, fiz ela sentir a princesa, a cocada preta. De repente, um meninozinho, um colegazinho do colégio dela, levou para ela uma caixa de chocolate para ela. Ela viu a caixa de chocolate, nem quero. Por quê? Porque o que eu dei para ela foi uma experiência mais importante do que o menino tinha dado para ela. Então eu fui criativo. Seja criativo com o seu life group. Saia das 4 paredes. Vai para um parque, faz um piquenique, vai para o retiro, o seu life group. Né? Vai para uma noite da pizza, vai para um boliche, vai para o shopping. Seja criativo com o seu discípulo, no seu discipulado. Leve o seu discipulado para um rolê, andar naquela ponte lá, naquela roda gigante lá na Zona Sul. Se ele der trabalho e não confessar o pecado, você empurra. Não, empurra não, gente. Né? Mas faça algo agradável com as pessoas que estão ao seu redor. E experiência compartilhada, compartilhe experiência com elas. Faça algo acontecer com aquilo que você tem feito. E lembrança, mostre algo que aconteceu. O Google é experiente nisso. O Google faz isso muito bem. 2, 3 anos, 5 anos depois, o Google manda um monte de foto pra gente. Aí a Alissandra fica, olha como era pequeno, olha que coisa linda, meu. Aí começa a chorar. Eu disse, mãe é bicho besta, né? Aí eu olhava e começo a chorar também. Eu era mais magro, né? Meus filhos eram menores. E isso era legal. Às vezes eu recebo foto do meu pastor, né, com os meus filhos, quando era menorzinho. Eu fico, olha que lembrança gostosa. Quando você não recebe, você nem lembra que passou por esse momento gostoso. Mas quando você recebe, você diz, nossa, eu faço parte da vida dessas pessoas. Então, gere lembranças, gere experiência. Reviva momentos. E quais são as recordações que você proporcionou para as pessoas que fazem parte da sua vida? Valorize as pessoas que estão ao teu redor, enquanto há tempo. É momento da gente refletir nossas vidas, tanto com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento da igreja, como com os familiares, nossos parentes, com a nossa própria casa. Tenho mais dicas, talvez em outro momento eu continue, mas eu quero finalizar por aqui. Que nós possamos entrar em 2024 diferente do que nós fomos, não piores, mas melhores daquilo que Deus tem nos dado. Amém? Que Deus abençoe um excelente domingo, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.